Superior, inferior, proximal, distal, medial, médio, intermédio, mediano, ipsilateral, contralateral, é muito nome, galera. É muito nome que a nossa anatomia, cinesiologia, biomecânica vai utilizar para a gente poder localizar algum ponto no nosso corpo, alguma estrutura no nosso corpo e para que a gente possa também descrever os movimentos que o nosso corpo realiza. Se você tem dúvida com relação a isso, então já começa a seguir esse canal e fica nesse vídeo até o final que eu vou explicar isso para você agora mesmo. Então é isso, pessoal. Vamos lá, vamos entender aqui os termos e posição de referência anatômica que a gente utiliza tanto na anatomia, como na cinesiologia e como, obviamente, na biomecânica, que é uma área aí de estudo da cinesiologia, para que a gente possa estudar o movimento humano. Vamos começar pela posição anatômica, né? Obviamente, a posição anatômica, se você é estudante ou profissional da área do movimento humano, como educação física, fisioterapia, por exemplo, então certamente você já conhece, ou pelo menos já ouviu falar da posição anatômica. Então, a posição anatômica é essa posição que vocês podem ver aí na tela, que esse bonequinho aí da tela está demonstrando para vocês. Então, o indivíduo vai ficar ali na posição ortostática, ou seja, em pé, né, com os braços estendidos, as palmas das mãos voltadas à frente, os membros inferiores estendidos também e com os pés ali ligeiramente afastados, tá? Os membros inferiores ligeiramente abduzidos. Essa é a posição de referência para que a gente descreva todos os movimentos que o nosso corpo vai realizar. Mas também existem termos que são chaves, são importantíssimos para que a gente consiga localizar alguma coisa, algum ponto no nosso corpo, tá? Vamos lá, vamos aos termos. Superior e inferior. São os termos antagônicos aí. Superior é facinho, simples. Sempre que algo estiver mais próximo da cabeça ou mais acima, é superior. E sempre que algo estiver mais próximo dos pés, mais abaixo, é inferior. Mas isso só vai servir, essa relação superior e inferior, só vai servir quando comparamos estruturas diferentes, por exemplo, no nosso corpo. Então, vou dar um exemplo para vocês aqui. Se eu estiver comparando aqui o meu ombro e o meu quadril direitos, tá? Ombro direito e quadril direito. Então, eu posso dizer que o meu ombro é superior em relação ao quadril, quando comparado ao quadril direito. Por quê? Porque o meu ombro está mais próximo da minha cabeça, está mais acima. E o meu quadril direito é inferior em relação ao ombro. Perceba que eu sempre preciso ter um ponto de vista diferente, um ponto de referência, melhor dizendo, né? Mas muita gente pode confundir superior e inferior com proximal e distal, porque proximal significa que é algo que também está mais para cima. Entretanto, não necessariamente é algo que está mais para cima em relação à cabeça ou em relação a outra estrutura ou mais próximo da cabeça. Proximal é tudo que está mais próximo da raiz, da origem de um determinado segmento. Distal é tudo que está mais distante da raiz, da origem de determinado segmento. Por exemplo, vamos continuar aqui no exemplo do membro superior. O meu ombro aqui, ó, eu sei que é a raiz do membro superior, assim como o meu quadril é a raiz do membro inferior. Meu ombro é a origem do meu membro superior, como o quadril é a origem do meu membro inferior. Então, tudo que tiver mais próximo da origem do membro superior, da origem do meu membro, é proximal. Tudo que tiver mais distante é distal. Então, o meu cotovelo é mais proximal em relação ao meu ombro do que o meu punho. Então, se eu estiver comparando cotovelo e punho, no membro superior, o meu cotovelo é proximal e o meu punho é distal. Por exemplo, quando nós dividimos o nosso húmero em três partes, em três terços, eu posso dizer que essa terceira parte mais próxima do ombro é o terço proximal. A terceira parte, ou terça parte, que está ali localizada entre o ombro e o cotovelo, é o terço médio. E a última parte ali é o terço distal. Então, tem ali o terço proximal
e terço distal. Proximal porque está mais próximo do ombro, distal porque está mais distante. Compreende? Então vamos para outros termos aí. Esses termos que a gente viu aí, superior, inferior, proximal e distal, nesse primeiro bonequinho aqui, você já consegue perceber, tá? Vamos para o segundo bonequinho aqui. Quais são os termos que temos aqui? Ó? Primeiro de todos, linha mediana. O que é a linha mediana? Linha mediana é uma linha imaginária, ou seja, ela não existe de fato, obviamente, mas é uma linha imaginária que passa no centro do nosso corpo, de cima até embaixo, exatamente no centro do nosso corpo, tá? Mas é uma linha imaginária que também vai servir para a gente como referência. E uma das utilizações dessa linha imaginária, da linha mediana como referência, é a utilização dos termos medial e lateral. Então, tudo que está mais próximo da linha mediana é medial, e tudo que está mais distante da linha mediana é lateral. Então, vamos dar um exemplo para vocês aqui. Se a linha mediana passa no centro do meu corpo, então eu posso dizer para você que o meu olho esquerdo é mais medial em relação à linha mediana do que a minha orelha esquerda. A minha orelha esquerda é mais lateral em relação à linha mediana do que o meu olho esquerdo, ok? Então, quando eu faço o movimento da cadeira adutora lá da academia, que a gente senta e fecha as pernas, a gente está fazendo um movimento de adução, né? A gente está levando os membros para medial, para uma posição de medialização em relação à linha mediana. E quando fazemos uma cadeira abdutora, abrindo lá os membros inferiores, afastando os membros inferiores, a gente está fazendo uma posição de lateralização, levando os membros para uma posição de lateralização em relação à linha mediana, certo? Então, medial, tudo que está mais próximo da linha mediana, lateral, tudo que está mais distante, mais afastado da linha mediana do corpo. E aí, no terceiro bonequinho aí, vocês podem observar a posição anterior e posterior. O que é anterior? Obviamente, tudo que está à frente do nosso corpo. E posterior, tudo que está atrás do nosso corpo. Então, todas as estruturas que estiverem à frente, comparando estruturas diferentes, serão anteriores em relação às que estiverem atrás, e todas que estiverem atrás serão posteriores em relação às que estiverem na frente. Então, o meu peitoral maior está numa posição anterior no meu corpo. Enquanto, por exemplo, o meu glúteo máximo está numa posição posterior em relação, comparando com o meu peitoral, né, em relação ao peitoral. Mas existem outros termos aí que eu coloquei dentro dessa caixinha aqui, ó, que são tão importantes quanto esses outros e bastante utilizados. Superficial e profundo são termos antagônicos também. O que é superficial? Tudo que está mais externo ao nosso corpo, mais para fora, mais na superfície. Por exemplo, a nossa pele. A nossa pele ela está na área mais externa do nosso corpo, então ela é superficial. Já o nosso músculo, em comparação com a nossa pele, ele está mais interno, então ele é mais profundo. Então, sempre que algo estiver mais externo ao corpo, ele é superficial. Se estiver mais interno, ele é profundo. Outro termo, médio. E aí, preparem-se, porque gera muita confusão. O pessoal costuma confundir medial, médio, intermédio e mediano. São palavras parecidíssimas, mas com significados completamente diferentes. Vamos entender aqui. Medial, só lembrando, tudo que está mais próximo da linha mediana, e lateral, tudo que está mais afastado. Então, se é medial, está mais próximo da linha mediana. Se é médio, não tem nada a ver com linha mediana. Se é médio, é algo que está numa posição entre dois pontos que estão anterior, em posição anterior e posterior, ou superficial e inferior, ou ainda proximal e distal. Então, se eu estou localizando algo que está entre dois pontos anteriores e posteriores, superiores e inferiores, ou proximais e distais, esse ponto aí é um ponto médio, tá? Por exemplo, aqui na minha mão, ó, nos meus dedos, né? Então, se eu considerar essa falange aqui, ó, obviamente na posição anatômica, essa falange aqui seria minha falange proximal, essa última aqui seria minha falange distal. E essa falange do meio aqui, se ela está numa posição
intermediária entre a falange proximal e a falange distal, então ela é a falange média, tá? E não intermédia, e nem medial, como muita gente fala por aí. Então, se é médio, está em uma posição entre algo anterior e posterior, superior e inferior, ou proximal e distal. Já a palavra intermédio, o termo intermédio, vai mostrar para a gente algo, vai localizar algo para a gente que está entre pontos que são medial, que estão entre medial e lateral. Então, se eu estou localizando alguma estrutura, algum ponto que está entre outros dois pontos, sendo um medial e outro lateral, então aquele que está no meio é intermédio. E o que é mediano é algo que está em cima exatamente do trajeto da linha mediana do corpo. Isso é mais fácil da gente entender. E nós temos ainda aí os termos homolateral ou ipsilateral, que significam a mesma coisa, e o termo contralateral. O que é homolateral ou ipsilateral? Significa algo que está do mesmo lado, tá? Então, por exemplo, o meu ombro direito e o meu quadril direito são homolaterais ou ipsilaterais, porque estão do mesmo lado. Já o meu ombro direito e o meu ombro esquerdo são contralaterais, porque estão em lados opostos. Beleza? Deu para entender isso aí? E aí, gostou desse vídeo? Gostou de mais essa aula? Ficou com alguma dúvida? Se ficou, coloque aqui nos comentários que eu garanto que eu vou te responder no mais breve tempo possível. Se gostou, dá aquela curtida aí para dar uma moralzinha pra gente e compartilha com quem você achar que também pode ter interesse nesse tipo de conteúdo. Grande abraço e até a próxima. Valeu!